Olá pessoal, olá a todos, olá você do Facebook, olá também você do YouTube, você do Instagram que está vendo essa live, você do Facebook que está vendo a reprise, você do YouTube também que está vendo a reprise. Uma ótima noite para todos. Hoje a gente vai bater um papo com Jorge Valença, jogador que teve grande passagem pelo Atlético Mineiro. É só você fazer a solicitação aí. Deixa eu convidar o Jorge aqui. Jorge Valença. Acionei, só você aceitar aí, Jorge Valença, para a gente estar batendo aquele papo legal. Jorge Valença, que é de Valença, no estado da Bahia. Baiano, mas que admirador do futebol aqui de Minas Gerais. Tá ele aí, Jorge Valença. Boa noite, Jorge Valença. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar aí batendo papo com vocês, participando. E vamos aí, vamos que vamos conversar aí. Vamos lá, você nasceu em Valência, no estado da Bahia, tá correto? Correto, Valença, Bahia, isso mesmo. É, é, o primeiro clube que você teve passagem foi pelo Vitória da Bahia. Você jogou nas categorias de base do Vitória, ô Jorge? Não, eu saí do interior, né, com 18 para 19 anos e fui fazer uma avaliação no time profissional. E na época que eu jogava, não tinha muita categoria de base nem nada, tinha tipo um aspirante. E aí eu passei no teste e ingressei no time profissional, tá? E daí para frente a gente tocou a carreira profissional. Não tive É, participação na base. esse time que você se referiu aí, esse segundo quadro era um aspirante, eram os jogadores que não tinham espaço no time de cima, era aproveitado no time de baixo, é isso? Isso, era uma mescla disso, né? Era alguns jogadores 19, 20, com alguns também que estavam sem oportunidade. Então, seria mais composto por isso. Não tinha as categorias como tem hoje, né? Infantil, pré-infantil, juvenil, não tinha. Era mais dois quadros somente. Aí depois você jogou aí no Vitória da Bahia, no seu estado aí que você nasceu. Você, claro, que é um amante aqui de Minas Gerais, assim como nós. Você depois jogou no América do Rio de Janeiro. Como é que foi para você? Porque o América também é um clube de ponta no Rio de Janeiro. Hoje, já, infelizmente, já não é mais, mas naquela época o América era um dos que incomodavam os grandes, né? Exatamente. O América era considerado o segundo time de todos os considerados grandes, os quatro grandes que tem, né? Mas na época era um time que disputava o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, tá? Era um time que eu tive a oportunidade de ir para a Europa numa excursão. Eu fui para a África e fui para a Europa disputar com o América, um torneio de Madrid, disputei contra o time da seleção da Costa do Marfim, coisas que hoje está totalmente diferente o América, né? Então, naquela época era uma América que tinha jogadores de seleção brasileira, tinha vários jogadores. Até em 1978, que eu estava no América, quase eu fui convocado para a seleção brasileira também, tá? A América era uma equipe que vinha jogar aqui em Minas, ganhava, às vezes, para o Cruzeiro, ganhava para o Atlético, ia no Rio Grande do Sul, ganhava para Grêmio, ia em São Paulo, ganhava para São Paulo, ganhava para Corinthians. Então, é a equipe considerada da equipe grande, classe A. Claro que no Rio de Janeiro não tinha tanta chance, que tinha times com mais potencial, mas sempre a gente estava disputando também finais do. Ô Jorge, você disse que quase você foi para a Copa do Mundo de 78. É, por que você não foi? Por que você acha que você não chegou a disputar a Copa do Mundo de 78? Porque todo mundo diz que você era um jogador muito técnico, de muita qualidade, um lateral muito ofensivo e que chegava fácil no ataque.
Eu no Vitória da Bahia eu fui convocado para a Copa América, 7-6, tá? Que era Tele Santana e Oswaldo Brandão. Mas eu acho que era minha sina mesmo. Na hora acontecia um problema, eu não ia, não viajava, não jogava, mas tinha sido convocado. 7-8 teve uma, antes de 7-8 teve uma possibilidade, com o América jogando contra até o Corinthians, aí foi cogitado isso aí, até um jogo em São Paulo. Mas eu fui convocado também em 82 pelo Atlético, né? Também a mesma coisa, aquela Copa que o Atlético perdeu para a Itália, mas não viajei também, fiquei só na relação dos convocados. Tá certo. Aí você foi, depois dessa passagem aí do América do Rio, você foi jogar no Atlético Mineiro, naquele timaço do Atlético Mineiro da década de 80, que o torcedor tem muito orgulho. O torcedor do Atlético Mineiro talvez tenha mais orgulho daquele time do Atlético. O orgulho deve ser mais ou menos na mesma medida desse time do Atlético campeão da Libertadores, em que conquistou um campeonato que vocês não conquistaram por pouco, né? Fala pra gente aí sobre aquela semifinal no Serra Dourada contra o É, Flamengo. o, Tá tendo um pequeno problema lá com o Jorge. O sinal tá picando, Jorge. O- pode tá se melhor agora? posicionar aí melhor? Melhorou agora? Oi, Melhorou a tá voz, melhor? mas a imagem ainda não. Pode se posicionar melhor aí? Fica tranquilo. Aham. Tá ainda um pouco distorcida a sua imagem. A sua imagem está um pouquinho desfocada. Ficou legal, ficou legal. Então fala daquela semifinal entre Atlético e Flamengo no Serra Dourada. Como eu te falei, né? Eu não cheguei a contar o início daquilo que você me falou sobre a equipe, né? Foi a equipe que a gente disputou com o Flamengo a final, perdeu, logo em seguida teve o Campeonato Brasileiro. A gente foi lá para Goiás, né? Disputar aquele jogo que deu problema. Então, eu acho que aquilo foi uma sequência de problemas que tinha dado já antes com o Flamengo. E a gente foi prejudicado muito aí com aquela situação e não fomos muito para frente, tá? E aquilo que você falou sobre a equipe que, comparando com essa que foi campeã agora, o histórico do time daquela época, a gente ficou no ranking do futebol brasileiro, tá? Por causa das situações que a gente sempre ficava no final de ano. Aí nós não éramos campeões, mas tinha um time de qualidade que ficava em segundo lugar, terceiro e tal, e isso somou muito no ranking. Eu sei que o que vale é você ter título, ser campeão, mas o torcedor considera isso muito, e isso é uma coisa muito importante para os jogadores que tiveram essa participação nessa década. Tá certo, Jorge. Eu acho, Jorge, que o torcedor ele tem a noção exata da grandeza dos seus jogadores, porque, por exemplo, eu como torcedor brasileiro, não é que eu estou menosprezando, mas eu tenho muito mais orgulho da seleção de 82 do Brasil, onde encantou o mundo, do que, por exemplo, a seleção de 94, não tirando o mérito da conquista do Brasil, mas eu acho que o Brasil tem que ganhar jogando bonito. O Brasil tem a obrigação de jogar um futebol bonito, porque tem grandes jogadores e jogadores de muita qualidade, como o Atlético daquela década de 80. Como é que era aquele time de João Leite, de Luizinho, de Batista, de Reinaldo, de Jorge Valença, aquele timaço de Éder Aleixo? Como é que era aquele timaço? Era uma família?
O time era um grupo entrosado, que teve vários anos juntos. Isso aí facilita muito, facilitava muito. A gente conseguia mudar o quadro do jogo, tá? Às vezes até o treinador, independente do treinador, porque eu acho que um time de qualidade, jogadores de qualidade, ele mesmo dentro do campo, ele sabe a hora que tem que mudar. A hora que Tá foi, certo, a internet. que às, às vezes interrompe que entra ligação. Melhor Tá, agora? o sinal não está muito legal, não, mas a gente vai continuar aqui. O seu sinal tá caindo um pouquinho, mas a gente vai continuar, Jorge. Então, o Atlético Ok. Mineiro, daquele timaço do Galo. E semana que vem a gente vai conversar com o João Leite também, a gente vai estar conversando um pouquinho com ele, para ele falar sobre a história. Depois você jogou no América de Minas Gerais, o Coelhão. Sair do Atlético Mineiro para o América. O América é, sem dúvida alguma, um time da elite do futebol de Minas Gerais. Não é da grandeza do Atlético e do Cruzeiro, mas é um clube respeitado, deca campeão mineiro. Jamais alguém chegou tão grande assim, conquistando 10 campeonatos consecutivos. Como é que foi essa experiência de jogar no América Mineiro? Essa experiência foi muito boa, tá? Foi uma situação que eu tinha tido um problema com o diretor atual lá no Atlético e eu pedi para dar um tempo. Então, saiu eu, o Heleno, o Tita, o Vitor Capucho, uns 4 ou 5 jogadores foram emprestados para lá, tá? Mas foi um período muito bom, o América fez uma equipe muito boa também, porque tinha vários jogadores de qualidade já no clube, e a gente teve uma boa passagem lá. Foi muito legal para mim, muito gratificante. E logo depois do América eu voltei para o Atlético de novo. A gente disputou aí eu disputei com um time muito forte também, que tinha o Nunes, o Zenon, o Renato, um que era de São Paulo. É uma equipe muito forte, como você falou aí, o Batista, todo mundo. Então, sempre o Atlético formou grande equipe na década de 80, entendeu? Então foi muito legal. Ó. Logo depois do América, não sei se você vai falar, eu acho que você está todo atualizado aí, bem atualizado. Aí eu vou deixar o seu critério, você perguntar. O Vila Nova de Minas Gerais também, você tem uma passagem pelo Vila Nova, que é outro também clube muito importante da história aqui do futebol de Minas Gerais, né? Isso mesmo. Só para deixar bem claro aqui, o Renato que você se refere é o Renato Dramático? Renato Pemucho, um que era do São Paulo, Ah, um que um camisa 9. camisa 9, e o Renato Dramático também. Eu joguei com ele aqui no Atlético, mas esse Renato chegou em 76, já em 86, já era outra época. O Renato tinha falecido já, o Renato Dramático. Tá certo. E como é que foi para você jogar no Vila Nova, de Nova Lima? O Vila Nova é o seguinte, foi uma época que que os clubes modificaram aí a CBF e formou o grupo dos 13, você lembra? E Lembro, lembro. aí, o que aconteceu? Naquela época eu estava saindo do Atlético. Tive um problema, aí rescindi o contrato, saí e estava até querendo parar já de jogar. Aí o treinador da categoria de base, que era o Dalcio Laviola, e ele me convidou, eu não queria jogar mais, ele me chamou e tal, pra você ter ideia, eu joguei de zagueiro, lá
no América. Depois que Você eu, jogou, eu você jogou de quarto modificado, zagueiro? Quarto quarto zagueiro, né? zagueiro. Antigamente falava É, quarto zagueiro, né? isso Mas, mesmo, mas, joguei de quarto zagueiro, com mas, altura baixa, né? mas eu ia falar agora, Mas, você baixinho ah, jogando zagueiro, tinha uma qualidade muito grande para jogar, mas para marcar não é exato. fácil. Não, é porque é o seguinte, pá, o zagueiro, o pessoal gosta muito de cara grande e tudo, mas eu acho o seguinte, eu como treinador, o zagueiro tiver uma altura razoável, tiver velocidade, qualidade, joga no meu time. Você está entendendo? Porque Uhum. o zagueiro ele precisa muito de saber cobrir, de saber sair jogando, de ter boa impulsão e ter um posicionamento para superar um atacante grande que ele possa ganhar uma jogada de cabeça, um lance pelo alto, entende? Então, eu tinha muita disposição, eu saltava muito e tudo, e tinha esse posicionamento que eu vinha de trás e subia, às vezes até eu passava por cima do cara, da impulsão que eu tinha. Então, dava para jogar de zagueiro. Para você ter ideia, eu fui para um jogo amistoso, até na época contra o Guarani de Divinópolis, que é a primeira divisão também aqui do Mineiro, e fui melhor em campo de zagueiro. Nem eu acreditei, mas eu gostava de zagueiro, porque eu gostava muito de cobrir os jogadores, entendeu? Então eu tinha essa facilidade muito grande, e aí às vezes eu gostava de fazer aquele trabalho, sentia prazer em correr e fazer isso. Então por isso que deu certo. Mas depois eu joguei lateral esquerdo também no Vila. E aí você jogou no Atlético Paranaense, que é um clube de uma história muito grande. Você chegou a jogar com o Rafael, o lendário goleiro do Atlético Paranaense? Não, o goleiro era o Marola, na época que eu joguei lá, aquele que foi do Ah, Santos. Marola, Marola. lembro, lembro. Aí eu saí do Vila, aí fui para o Atlético Paranaense, entendeu? Foi até um diretor, até que era um diretor do Cruzeiro, que me levou para lá. Mas eu não dei até uma sequência maior na minha carreira, porque dei um azar que tinha um treinador, que era o Jair Pereira, que eu ia para o Botafogo do Rio, ele me vetou. Por quê? Eu tinha uma idade aproximada dele na época, e ele achou que eu não aguentava mais, sei lá, ou então me comparou com ele. Aí se comparou, entendeu? Fisicamente, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí tudo bem, tal, não deu, eu já tinha conversado com o pessoal do Botafogo do Rio, tudo tranquilo. Aí tudo bem, não deu. Aí eu estava conversando com o pessoal do Cruzeiro aqui, ele veio para o Cruzeiro na época, aí vetou também. Aí eu falei, não tem por onde correr mais. Aí, então foi esse o desânimo que deu. Aí eu fui para o Atlético Paranaense, tive uma contusão. Aí, para você ter ideia, eu mesmo, com tanta vontade que eu estava para jogar, eu terminei eu pedindo para rescindir o contrato. E foi uma coisa que eu fiz errado para caramba, mas eu estava sentido, porque eu fui para jogar, para as finais, e machuquei, aí não joguei. Aí o pessoal começou a falar, e eu me senti mal e pedi a rescisão e parei de jogar no Atlético Paranaense. Você pediu para rescindir o contrato porque você achou que não estava sendo legal a sua passagem pelo Atlético Paranaense. Se o jogador quando abre mão do seu contrato, de tudo que foi acordado ali com o clube, é uma decepção muito grande do jogador com o clube, ou com o momento, ou com ele próprio. Como é que foi para você? Essa decepção foi comigo próprio mesmo, entendeu? Porque eu, eu queria jogar. E como eu fui para lá e não estava conseguindo corresponder, porque eu tinha forçado uma lesão antes do médico falar que eu podia ir jogar, entendeu? Então a causa, eu que causei o problema. Aí o pessoal começou a cobrar e tal, eu me senti mal e pedi para rescindir, faltando 4 meses para acabar o contrato. Ô, Jorge, por que esse apelido de touro? Por que você tinha esse apelido de touro? Você era tão forte assim? Era um jogador assim, rápido, um jogador que, quando dividia a bola, às vezes ganhava, né? Porque eu já ia com a força maior, porque você sabe que você deve bater umas peladas aí, eu for jogador, não sei, e você sabe, se você for devagar, você cai, né? Dividir. Então,
eu ia com mais força. E eu tinha velocidade, eu passava muito, eu corria muito, aí me colocaram esse apelido aí. É o apelido de touro. Campeão brasileiro, campeão mineiro 80, 81, 82, 83, 85 e 86. Naquela época, o Jorge Valença, o campeonato estadual valia muito, porque eram grandes times, eram campeonatos organizados, o campeonato estadual era muito charmoso e hoje em dia ficou esvaziado, né? Infelizmente. Você jogou aí em grandes clubes do futebol brasileiro. Mas me fala aqui, qual foi a melhor atuação da sua vida? Olha, eu tive algumas atuações assim, eu não sei chegar para você e classificar uma, mas eu já tive contra o Internacional de Porto Alegre, aqui, tive contra o Cruzeiro também, que eu acho que foi muito importante. Logo quando eu cheguei aqui, que eu tinha 3 dias aqui em BH e fui jogar contra o Cruzeiro, tá? Aí eu ganhei um prêmio de melhor em campo, isso aí marcou muito para mim. Eu ganhei 2 prêmios, um quarta-feira, outro domingo, logo quando eu cheguei. E aí que começou a fortalecer aqui a minha presença aqui no Atlético. Mas foi porque o Cruzeiro tinha Eduardo, que era Eduardo Rabo de Vaca, né? Que era o cara de muita qualidade, que eu joguei de lateral esquerdo. E depois o Procópio, que me trouxe, o treinador que me trouxe lá do América do Rio, encerrou a carreira na Bahia, me conheceu lá. E joguei contra o Joãozinho, Joãozinho na ponta esquerda. Então, eu peguei os 2 melhores jogadores praticamente da época aqui, né? Os pontas, né? Como tinha antigamente, com mais posicionamento na ponta mesmo. Então, isso aí foi muito gratificante e marcou muito. E eu acho que foi esse jogo aí que eu acho mais importante. Você chegou a jogar contra o Grêmio de Renato Gaúcho e Alfinete? Cheguei, o Renato Gaúcho foi outro jogo importante também. A gente ganhou de 2-0 do Grêmio lá dentro. O Renato Gaúcho era o atacante, era o ponta direito. E ele, um cara considerado forte pra caramba e tal, ele foi expulso até contra mim, porque não conseguia ganhar a jogada. Então, ficava apelando comigo, o juiz colocou ele para fora e tudo. E um cara com potencial igual a ele. Então, isso aí marcou também. Outro jogo que eu lembro muito disso. O, o Jorge Valença, como que você avalia no momento o futebol brasileiro? Por exemplo, quem ocupa hoje a lateral esquerda do Brasil hoje, tem muita gente, eu não sei por que o Tite abriu mão do Marcelo, que está jogando no Real Madrid, talvez seja um dos maiores laterais esquerdos ainda do mundo, eu não sei por que o Tite abre mão dele. Como é que você avalia o futebol brasileiro hoje e a sua posição em específico? Você vê grandes jogadores aqui, o Flamengo mesmo. Hoje tem o Felipe Luiz, que é um baita lateral esquerdo, né? Eu acho o seguinte, o Brasil ele tem muita qualidade, muitos jogadores que saem também no Brasil, vai para a Europa e conseguem lá fazer o nome. Eu acho que esses jogadores são importantes para participar de uma Copa do Mundo, porque eles já têm um conhecimento com equipes do exterior, né, contra equipes de ponta também da Europa e tudo. Mas no Brasil tem também muitos jogadores de qualidade que poderia, mas infelizmente só podem ir 2 jogadores, um jogador só ser o titular. Então sempre vai ter essa polêmica, essa política, entendeu? Mas eu acho que essa seleção ela está bem servida de laterais e tudo. E o Flamengo, como você falou, pô, um time também de muita qualidade lá, com laterais. Eu acho aquele lateral que estava jogando antes no Flamengo de muita qualidade também. O Esqueci René, o nome dele agora. o Ah, René, o René, é, é um exatamente, um que estava jogando antes do Felipe Luiz, o René. René, jogador também, muito potencial, entendeu? Mas, enfim, são jogadores que podem jogar na seleção tranquilamente. Mas o que você falou do Real Madrid também, o Marcelo.
o Marcelo, outro jogador de muita qualidade. Então, eu acho o seguinte, talvez seja até pela idade, por já ter participado muito, aí o treinador às vezes quer modificar, quer buscar um jogador mais novo, já pensando no futuro também, entendeu? Então essas situações, elas acontecem, mas às vezes não é nem por achar que um tem uma qualidade maior do que a outra, às vezes é mais pela parte física mesmo. Aqui o Fernando Pimentel está perguntando, qual o ponta mais difícil de se marcar na sua época? Amigo, ponta é o que tinha demais na época. Tinha o Edu Bala, o que era do Palmeiras. Tinha Rogério, que era do São Paulo. Tinha o Nilton Batata, que era lá do Santos. Tinha, pô, como é que fala? Tinha esse Eduardo, que era do Cruzeiro. Tinha o Renato Gaúcho. Tinha o Zequinha, que eu peguei, que era do Botafogo. O Rogério, do Flamengo. Era ponta que não acabava mais. Tudo perigoso, tudo rápido, tudo que bagunçava mesmo se você deixasse, se você não tivesse bem preparado. Você jogou contra o Tita. O Tita era o meio-campista que fazia a ponta direita, né? Você deve ter É, jogado também contra o Uri Geller. Você chegou a jogar contra o Uri Geller do Flamengo, o Lico. Nós conversamos com o Lico aqui. O futebol brasileiro era rico de pontas. E hoje o futebol brasileiro se aglomera no meio campo, né? o Tito eu joguei, tanto quando eu estava na América do Rio, quando eu vim aqui, era um cara que me odiava, né? Porque ele era maldoso pra caramba e aí a gente sempre dava problema um com o outro. O Uri Geller, nós jogamos juntos no América do Rio. Uri Geller jogamos juntos no América do Rio. Você ouviu falar sobre o Tita também, não? Ou cortou? Tô ouvindo muito bem. Então tá, o Uri Geller, eu joguei junto com ele no América do Rio. E depois eu vim para o Atlético, ele voltou para o Flamengo, que ele era do Flamengo e tinha sido emprestado para o América. E aí, mas ele jogava de um lado e eu do outro, mas ele caía fora de perto de mim. Ele sempre falava. E agora, recentemente, a gente encontrou aí num torneio de Master que teve lá no Master, a gente jogou em Brasília no meio do ano, no Master do Atlético, no Master do Flamengo. Só que ele era treinador do Flamengo, ele era da comissão técnica do Flamengo lá, acho que era treinador, e eu era treinador do Master do Galo, agora. As pessoas perguntam por que esse apelido de Uri Geller? Porque além de um ponta de muita qualidade, ele tinha que entortar o lateral, né? Era obrigatório É, dar um drible desconcertante no lateral, né? ele gostava disso. O Uri Geller, na época, aquele cara que entortava os garfos, né? E ele entortava os jogadores. Aí foi denominado isso para ele aí. Era mais por esse motivo mesmo. Ô Jorge, você teve o prazer e a honra de ver o Ronaldinho Gaúcho jogar aí com a camisa do Atlético Mineiro, aí no Independência, no Mineirão, você teve o prazer? Tive. Ronaldinho é um jogador de muita qualidade e é um jogador que o Atlético, por exemplo, hoje não tem mais um jogador igual a ele, e tinha outra época também, nunca se preocupou em arrumar um meia de qualidade, um meia que buscasse fazer gol, fazer jogada, finalizar e deixar os jogadores também na cara do gol. Então, quando ele fez isso, foi o que aconteceu. E deu certo, o Ronaldinho, né? Um cara que tem essas características todas aí. E de lá para cá, eles modificaram totalmente o sistema de jogar, o sistema de colocar os jogadores de qualidade, que eu acho muito importante ter um cara desse, um armador em qualquer equipe grande. É como tem o Flamengo e tudo isso que ele faz a diferença, e todos que têm jogador dessa qualidade fazem a diferença. Então, por isso que o Atlético mudou da água para o vinho, por causa desse posicionamento do jogador. Mas ele é sem comentários, né? Ah, sem comentários. O Ronaldinho Gaúcho. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho é um gênio da bola. Para mim, vai ser o maior jogador de todos os tempos. Porque que eu vi jogar, ninguém fez mais mágicas com a bola do que o Ronaldinho Gaúcho. O que você faz da vida hoje, Jorge Valença? O torcedor do Atlético quer saber o que o Jorge Valença faz da vida hoje,
além de contar as histórias do futebol, de um futebol rico, não só de histórias, mas de muita qualidade, que foi a década de 80. Ô, Jorge, na década de 80 nós tínhamos a melhor música, as melhores músicas, o melhor futebol, os melhores treinadores, as melhores resenhas. Eu parei de jogar, eu segui uma carreira aí de... Não, segui uma carreira não, cheguei a treinar alguns times, trabalhei como treinador, entendeu? Aí eu mexia com agricultura na Bahia e através disso, depois eu parei de ser agricultor e tal, e comecei a ser comerciante. Aí eu sou um comerciante de especiarias, como cravo, guaraná, pimenta do rei, nesses produtos aí que tem da Bahia. Eu distribuo aqui para alguns compradores, né, algumas lojas aqui. E tem também, mexo também na área de futebol, né, de tipo um centro de treinamento, que faça um trabalho com jogadores, às vezes que está desempregado, jogadores que mais novos, com o objetivo, intuito de encaminhar para algum clube. Então, eu estou iniciando nessa área também, né, de encaminhar alguns jogadores, né, e estou começando legal, tenho muito contato fora do país e aqui também no país, né, e estou trilhando esse caminho e estou aposentado também, mas aposentado é uma coisa e o trabalho, a luta continua. O trabalho Tá continua, a certo. luta, não vou nem falar a luta, o trabalho continua. Tá certo. Jorge Valença, eu não quero tomar muito seu tempo, meu querido. Muito obrigado por esse bate-papo. Aqui nós falamos de Dores de Campos. Para você que não sabe, Dores de Campos é a capital estadual das selarias. Se algum dia você tiver a oportunidade de vir a Dores de Campos, vai ser um prazer para a gente estar te mostrando todo o trabalho de selarias que é feito aqui. Aqui é a capital estadual das selarias e nós também temos aqui, com muito orgulho de ser uma terra muito acolhedora. Nós dedicamos uma cidade de 10 mil habitantes, mas o coração de 1 milhão de pessoas aqui, sem dúvida alguma. Tamanho é a fé e o amor que nós temos pela nossa história. Muito obrigado, Jorge Valença. Que Deus abençoe você. Sucesso na sua vida e parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa e por ter sido esse grande jogador da história do nosso futebol. Eu te agradeço, tá? As palavras, agradeço também aí a todos aí que participaram. E você está de parabéns aí, muita qualidade aí no seu trabalho aí, na sua live, no seu, nas perguntas, na atualização. Você é um cara novo, com esse conhecimento, esse potencial todo aí. Parabéns, viu? Muito bom estar falando com você aí, tá? Um abraço para todos aí de Dores e quem sabe, a qualquer momento a gente está por aí conversando, batendo um papo pessoalmente. Um Aqui abraço para também todos, fiquem com tem, Deus. tem muitos Oi? garotos bons de bola, tem muitos garotos bons de bolas aqui. Aqui tem muita gente boa de bola. Por exemplo, nós vamos conversar quinta-feira que vem com o João Leite e tem hoje, ele é um empresário aqui da nossa cidade em que ele foi reserva do João Leite. Aí talvez você até se lembra, Ronaldo, goleiro, é daqui de Dores de Campos. Ele chegou a ter uma passagem pequena pelo Atlético Mineiro, mas passou por aí. O Ronaldo, ele foi qual época? Ele foi para aí quando o João Leite jogava, foi no início da década de 80. Ele estava chegando Ah, no time profissional. eu sei quem é, conheço. Eu vou te Eu mandar a conheço foto ele. dele. Eu vou te mandar a Tá? foto dele para você se lembrar melhor aí, tá ok, Jorge? Um abração, meu querido. Beleza. Boa noite. Um Ótimo final de abraço. Boa semana. noite. Você também, um abraço a todos. Tchau, Jorge Valença. Fica Tchau, com Deus, meu tchau. querido. Com Deus. Tchau. Tchau.